Você sabia que existem 3 tipos de ansiedade? O primeiro tipo de ansiedade que nós encontramos é a ansiedade natural, que fala sobre as emoções humanas. É quando o seu corpo ele se prepara para um evento importante, ele sinaliza para algo. Existe o segundo tipo de ansiedade que é conhecido como transtorno de ansiedade. Nesse caso, precisa ser tratado por um profissional da área da saúde. É uma ansiedade em excesso. Isso causa um grande transtorno para pessoas que acabam lidando com isso. E o terceiro tipo de ansiedade é o que a Bíblia trata. É quando Jesus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olhe para os pássaros que não semeiam nem colhem, porém o Pai as vê e as alimenta. Imagina vocês, homens de pequena fé. Quando ele fala não andar ansioso, ele está falando sobre um estilo de vida de uma pessoa que ela anda com muita preocupação. Ela está preocupada com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Quando Jesus fala que os pagãos procuram essas coisas, mas nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas em nossa vida. É um tipo de gente que se move por propósito e não por necessidade. E nesta live nós vamos falar sobre Bíblia e vamos falar também sobre ansiedade. E eu tenho uma convidada muito especial, que é a psicóloga Mariana Amaral, que ela vai trazer o seu ponto de vista profissional da área médica e como nós podemos, na verdade, como nós, não somente nós podemos, mas como que a psicologia ela pode ajudar as pessoas que estão enfrentando a ansiedade, seja ela no nível de ansiedade natural, ou transtorno de ansiedade, ou até mesmo ali andar ansioso, né, o estilo de vida. Então, espero que você aproveite bastante essa aula. Eu sei que tem muitos psicólogos, né, que têm participado dessas nossas lives, pessoas que são psiquiatras, que fazem psicanálise, pessoas que cuidam da mente humana, pessoas que são conselheiros, pastores, líderes em gerais, que querem entender um pouco mais sobre a mente humana e como nós podemos ajudar as pessoas a lidar com esse mal do século, né, que é a ansiedade. Não sei se você sabe, mas o Brasil hoje ele é considerado o campeão em transtorno de ansiedade e também de depressão. Então é um assunto muito importante para a saúde mental e, consequentemente, para a fé também. E antes de chamar a nossa convidada especial, quero dar boas-vindas a vocês que estão nos acompanhando aqui. Se vocês puderem sinalizar aqui pra gente como é que tá a transmissão, se o áudio tá chegando bem, se o vídeo tá chegando bem para vocês, e que você colocasse aqui de onde que você tá assistindo essa live, pra gente dar um alô para você aqui, tá bom? Vamos lá, as pessoas que vão colocando aqui nos comentários, a gente vai dando as boas-vindas aqui, tá bom? Enquanto isso, se a Mariana já estiver disponível aí e já quiser fazer a solicitação de chamada para a gente poder conversar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Temos aqui V. Soares, de São Paulo. Seja bem-vindo ou bem-vinda. O Emanuel está dizendo que está ótimo. Ele é do Espírito Santo. Olha só, do Espírito Santo. Glória a Deus. Temos aqui o Alex. Seja bem-vindo, Alex. Fátima, de Campinas. Temos a pastora Gisélia, de Aracaju, Sergipe. A Deise, de Americana, São Paulo. Que bom, gente, sejam todos bem-vindos. Só para falar para vocês aqui, essas lives, elas compõem o curso Renovação da Mente. Para quem não sabe o que é o Renovação da Mente, é um curso que eu gravei em 4 módulos, onde nós mergulhamos nesse assunto sobre renovação da mente. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar um curso completo falando sobre renovação da mente a partir da cosmovisão cristã, tá? É incrível, e aí você pode adquirir esse curso junto com um PDF, um e-book, né? Na plataforma da escolacultura.com, tá? Tem um link lá no nosso Instagram que você pode acessar, tá bom? Bom, a nossa querida Mariana já tá aqui, ela já apareceu. Dá uma cena aqui para ela. Gente, sigam ela no Instagram, tá? Você que deseja conhecer um pouco mais a fundo sobre essa ciência tão importante, procura ali a Mariana, que você vai ser muito abençoado. E você também que deseja procurar uma terapia, eu aconselho a Mariana, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar bastante, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos chamar.
Vamos lá, vamos ver se ela conseguiu aceitar. Enquanto ela vai. Opa, acho que foi. Opa, entrou. Oi, Mari. Oi, acho que só minha câmera não tá. Peraí. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que foi. Foi? Foi. Tudo bem? Foi? Tu consegue me ouvir? Sim, perfeito. Pode. Boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando de um tema que eu amo falar, que é a ansiedade, né? Como lidar com a ansiedade. É muito comum a gente ouvir, e até às vezes em títulos de livros, né? Ou de textos, como vencer a ansiedade, né? E eu não sou muito adepta a esse termo, eu entendo que é como lidar com a Sim. ansiedade. A gente vai entender hoje por que a gente lida com a ansiedade, não como a gente vence a ansiedade. Né? Então, acho que vai ser um tempo muito bom para esclarecer muitas coisas também. Espero a participação de vocês, né? E mais uma vez, obrigada pelo convite. Ótimo, perfeito. Bom, gente, a Mari e eu fizemos uma live antes de ontem falando sobre a questão. Ai, meu Deus, fugiu aqui. Do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, Exato, foi tanto na incrível. saúde mental quanto na saúde, vamos dizer assim, na saúde espiritual, na nossa espiritualidade. Ô, Mari, você está falando que o seu áudio do celular parece que está abafando. E agora? Agora melhorou. Melhorou? Deixa eu só ajustar aqui, senão vocês não vão me ver. Vou ficar cortadinho aqui, que o meu pode estar um pouquinho alto. Ficou melhor, né? Ficou melhor, deu para ouvir melhor. Então a gente fez a primeira live falando sobre o autoconhecimento. A Mari trouxe muitos princípios, muitos valores aqui. A importância do autoconhecimento na vida diária, né? Você precisa se conhecer seus pontos fortes, fracos, conhecer a tua natureza por completo para você saber se relacionar bem com as pessoas, né? Ontem a gente teve um contratempo, na verdade foi um contratempo meu. Eu cheguei a divulgar na rede social falando sobre isso, a gente não conseguiu fazer a live, mas estamos aqui. Vamos falar então de ansiedade. Antes de tudo, quero orar, pedindo para que Deus abençoe nossos pensamentos, aquilo que a gente for falar aqui, que aquilo que a gente libera tem poder transformar a vida de pessoas. Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida da Maris, por aceitar mais uma vez esse convite. Colocamos esse tempo diante do Senhor, pedimos a tua graça, pedimos a tua sabedoria, teu conhecimento sobre tudo aquilo que nós vamos abordar aqui, Senhor, para que pessoas sejam transformadas por aquilo que nós carregamos. Senhor, eu te agradeço no nome. Amém. Mas, querida, para a gente começar, eu queria aqui fazer a pergunta básica. O que é ansiedade? Muito bom. Para a gente começar, ansiedade não é falta de fé, ansiedade não é frescura, ansiedade não é algo imaginado na nossa cabeça, não é uma reação de alguém que não tem um autoconhecimento, né? O que é ansiedade? Ansiedade é uma emoção, né? E como toda emoção, ela é uma reação natural que o nosso corpo ele nos dá, né? E é um processo ali que nos ajuda a perceber, né? Quando a gente está vivenciando algo muito desafiador, algo ameaçador, muitas vezes desconhecido, então uma situação nova, né? E esse estímulo aversivo, vamos dizer assim, né? Ele pode ser, esse perigo, né? Ele pode ser tanto real, mas ele pode ser também imaginado, né? Então, da mesma forma como sentir a alegria, a tristeza, a ansiedade faz parte do ser humano e ela tem um propósito específico, né? Quando que começa a ficar difícil? Quando eu começo a ter essa reação, né, de uma forma muito frequente, de uma forma muito intensa, e isso começa a prejudicar o meu dia a dia, as minhas atividades de vida diária, né? Então isso começa a prejudicar a minha saúde mental, a minha qualidade de vida e todas as áreas da minha vida,
né? E aí eu gosto sempre de trazer um dado mais atual, né? E o último dado, o último censo, vamos dizer assim, o dado da Organização Mundial de Saúde diz que temos hoje cerca de 264 milhões de pessoas que sofrem com essa ansiedade patológica, vamos dizer assim, com os transtornos de ansiedade. Esse é um dado de 2022, estamos no final de 2024 e, infelizmente, eu acredito que esse número só subiu. Né? Hoje nós somos, eu vi o que você estava dizendo, hoje nós somos um dos países que mais sofrem com ansiedade, né? E hoje os transtornos de ansiedade, a gente também vai falar um pouquinho, né, sobre essa diferença. Hoje os transtornos de ansiedade têm sido causa também de afastamentos do trabalho, de doenças, né, de questões incapacitantes. Então é um problema aí de saúde pública, né? Mas torno a dizer, ela é uma emoção, ela é uma reação natural que nós temos, assim como outra emoção. Ela nos ajuda muito nesses momentos, né, que são desafiadores, momentos novos, mas quando ela é vivida de uma forma muito intensa e muito frequente, ela acaba trazendo muito impacto e prejuízos aí. E é o que a gente chama de uma ansiedade patológica, que entra aí a questão dos transtornos que a gente vai falar um pouco assim, né? Então, assim como o medo, por exemplo, a ansiedade em níveis baixos, vamos dizer assim, em níveis basais, ela é uma emoção protetiva. Ela faz parte do nosso processo de proteção da nossa vida, do nosso corpo, né? E qual que é a diferença, né? Só fazendo esse parênteses, qual então seria a diferença entre o medo e a ansiedade? Né? Eu falo nas sessões que o medo é o primo da ansiedade. É um medo mais refinado, vamos dizer assim, né? Enquanto o medo ele está relacionado a um perigo que é imediato, que está acontecendo aqui e agora, né? Por exemplo, aqui está ventando bastante e aí eu posso de repente ter um medo de que o meu sinal de internet acabe e aí como é que faz, né? Ou que aconteça alguma catástrofe natural aqui e alague ou caiam árvores, isso torna um ambiente perigoso. Mas eu estou falando de algo que está acontecendo agora, né? A ansiedade é o quê? É um perigo, é uma preocupação de algo que está acontecendo no futuro ou algo que eu imagino que possa acontecer no futuro. E esse futuro pode ser daqui meia hora, daqui uma hora, mas não é no momento presente, né? Enquanto o medo existe diante de algo que é concreto, então é a chuva, ou é um animal perigoso, né? Ou é um barulho que eu ouvi no meio da madrugada, que não é comum eu ouvir. A ansiedade, ela vem muito na questão da nossa mente, dos pensamentos mais catastróficos, né? Ai, mas e se isso acontecer? E se eu estudei pra caramba naquela prova? E se não foi o suficiente? Né? Vocês conseguem perceber a diferença? Né? Enquanto o medo é algo que passa muito rápido, quando o perigo desaparece, a ansiedade ela pode durar, até essa ansiedade funcional que a gente diz, ela pode durar mais tempo, mesmo sem algo claro acontecendo, porque está muito mais a nível da minha mente, dos meus pensamentos, do que de fato o que está acontecendo naquela situação. Acho legal trazer essa diferença. Sim. Né? Eu tinha escutado dessa forma. Eu pesquisei algumas coisas. Eu falei para você relacionado para eu relacionar com a fé, mas eu não sabia dessa diferença do medo e da ansiedade. E aí, lembrando disso, contando só um pouquinho o que aconteceu comigo quando eu tinha 21 anos, estava saindo para almoçar do trabalho e a porta do elevador se abriu e automaticamente meu coração ele parou. Eu coloquei a mão assim no peito, eu falei assim, a sensação que eu tive na hora foi, tô morrendo. Aí vieram os funcionários para ver o que estava acontecendo e tal. E eu senti a pressão baixando na hora, minhas unhas ficaram roxas. Me deitaram numa maca, colocaram um papel alumínio para aquecer o corpo e eu comecei a sentir um formigamento da ponta do pé subindo até a cabeça. Aquela sensação foi terrível. Eu pensei, tô morrendo. Tinha 21 anos de idade. E aí me levaram correndo pro pronto-socorro. Chegando lá no pronto-socorro, a primeira pergunta que o médico de plantão fez para mim ali foi: jovem, você é nervoso? E na época eu não fazia ideia
do que era aquilo. Eu falei assim, não, eu não sou uma pessoa nervosa. Uhum. E fizeram todos diagnósticos possíveis, e aí ela fala assim para mim, jovem, você não tem nada. Aquilo me deixou mais bravo, porque Uhum. como assim, não tem... Frustrado, Eu né? quase morri. Como assim? Tô sentindo e eu não tenho nada? Não tenho nada, como assim? Ele falou assim, jovem, vai para casa, descanse. E ele falou assim para mim, procure um psicólogo. Mas na época, Mário, eu tinha muito preconceito com esses negócios. Esse Uhum. negócio de psicólogo, eu achava que era coisa de louco. Uhum. Eu falei assim, não, eu não tô louco, vou para um psicólogo. Quem vai no psicólogo é maluco, alguém que tá perturbado da cabeça. Uhum. Sabe aquelas pessoas que a gente vê na rua falando sozinho? Então, achava que Uhum. para mim, psicólogo era para aquelas pessoas. E aí, eu, enfim, fiquei 8 meses lidando com isso. Eu tive várias crises dentro do ambiente de trabalho, ia para o hospital com fortes dores no peito, chegava lá, mesmo diagnóstico. O médico falava, você não tem nada, né? Vai para casa, procura um psicólogo. Fisicamente falando, você não tem nada, mas Não, muito provavelmente você estava tendo, você teve um episódio de pânico, que a gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje, e por não cuidar, né, por achar, não, passou, tá tudo bem, eu não tenho nada no meu físico, nenhum exame comprova, quando a gente não cuida, isso vai acontecendo. E às vezes as crises que você teve aconteceram em momentos de maior estresse, mas talvez uma crise aconteceu quando você estava sentado assistindo televisão à noite. Não tinha nada que pudesse justificar. Né? Mas como o seu corpo já estava respondendo de alguma forma que qualquer estímulo era um perigo ali para você. Né? foi a primeira vez que eu tive essa crise, né? Uhum. E aí, após isso, tive várias sequências de crises desse tipo. Uhum. Vamos entrar agora nesse assunto, Mari. Muita gente não tinha esse conhecimento, né? Eu também não tinha esse conhecimento. E é importante ter esse conhecimento para saber em qual nível que ela está. Você Uhum. fala um pouco para a gente sobre a diferença entre ansiedade natural Uhum. e o transtorno de ansiedade. Tá. Na psicologia, a gente gosta de chamar de ansiedade funcional, né? Entendendo que ela tem uma função benéfica para nós, e uma ansiedade patológica, quando algo que deveria nos proteger nos coloca em uma ameaça, e um alerta e um perigo constante, né? Então, o que é essa ansiedade natural ou essa ansiedade que a gente chama de funcional? É uma resposta emocional adaptativa, evolutiva, né? Lá da década, lá dos primatas já existia a ansiedade e era extremamente importante para que eles pudessem ou lutar com o leão que aparecia ou fugir desse leão, ou sair correndo e se pendurar em alguma árvore, se esconder em algum lugar, né? Hoje a gente fala que o nosso leão muitas vezes ele é imaginado, porque assim como a ansiedade, as outras emoções foram se refinando também, né? Então, a ansiedade funcional ela é natural, é uma resposta emocional natural, adaptativa e que nos ajuda a enfrentar situações que são desafiadoras. Toda situação nova, toda situação desconhecida, toda situação desafiadora exige de nós um pouco mais de atenção. Por exemplo, como uma prova que eu quero muito passar, uma entrevista de trabalho, né? Uma apresentação em público extremamente importante, né? De repente a sua primeira pregação, como é que você estava? Aquele frio na barriga, né? E aquilo fez com que você se atentasse um pouco mais, repassasse o seu sermão, buscasse as referências, fizesse um raciocínio lógico para que você fosse e conseguisse expressar, né, a mensagem da melhor forma. Né? Então, ela nos ajuda e ela prepara o nosso organismo para esses desafios. Ela liga o que a gente fala ela ativa o que a gente fala de um sistema de alerta e que isso é benéfico, né? Então, ela estimula o nosso planejamento. A gente para um pouquinho, opa, então peraí, deixa eu olhar isso, os checklists, né? Desde fazer uma mala, uma viagem, né? Até tarefas um pouco mais complexas aí, desafios um pouco mais complexas, né? Ela é temporária
é uma característica dela também. Ela desaparece, então, após a resolução daquele desafio, né? Após aquela situação ser um pouquinho mais comum a você, né? Ela não interfere significativamente, assim, no nosso bem-estar, no nosso funcionamento, no nosso cotidiano. Então, ela não nos paralisa e nem nos faz também ter comportamentos mais impulsivos, né? Então, sentir aquele friozinho na barriga antes de uma apresentação é algo que te motiva, né? Pode te motivar para que você se prepare melhor para uma próxima também. O tremor, né? Que às vezes a gente pode ter, o gaguejar um pouquinho que a gente tem, né? Quando a gente começa a falar, é natural, né? Mesmo que a gente já tenha muito tempo de exposição, quando a gente vai trazer um conteúdo, quando a gente vai expor uma ideia, é natural que a gente tenha esse cuidado, né? Essa atenção para que a gente possa expressar da melhor forma, para que as pessoas possam nos entender. Então, essa preocupação, né? Essa preocupação, ela é natural. Esse friozinho na barriga, né? Ele é super natural. E dentro da ansiedade funcional, ela está associada a isso que eu falei do leão, de sair correndo ou de lutar com esse leão, né? Por quê? Porque ativa em nós o mecanismo de luta e fuga, que é o mesmo mecanismo do medo, né? Fisiologicamente falando, né? Quando nós estamos numa posição de que ou nós lutamos com aquele perigo, ou nós fugimos daquele perigo, a nossa atenção, né? A nossa função cognitiva da atenção, ela melhora. Melhorando a nossa atenção, melhora o nosso desempenho naquela situação que vai demandar ou uma ação ou uma vigilância, né? Então, o nosso corpo, todos os sintomas que você teve, né? Tá, Mari, se eu sei que ela é funcional, por que eu sinto tudo isso no meu corpo? Porque é exatamente isso. A tua mente passa informações para o teu corpo de que você está nesse momento, de você ou você luta ou você foge, né? E para eu lutar, para eu fugir, por exemplo, eu correr bastante, eu preciso ter mais oxigênio e eu preciso que a minha atividade cardíaca aumente. Eu preciso que os meus músculos da perna se aqueçam, né? Eu preciso que a minha respiração ali entre num ritmo um pouquinho mais acelerado para me preparar. O problema é que quando vivido de forma muito desproporcional, isso causa muito prejuízo para nós e a gente começa a sentir esses sintomas todos que deveriam nos ajudar, nos preparar como algo extremamente desconfortável, né, de sentir. E aí, trazendo a definição, então, da ansiedade patológica, ela ocorre em resposta de um medo, né, e de uma preocupação muito desproporcional e persistente, né? Então, a gente passa a ter um prejuízo no nosso bem-estar, um funcionamento, né, da nossa vida, a gente passa a evitar, de repente, situações. Eu tenho certeza que a segunda vez que você foi no elevador, que você vivenciou alguma situação, estava em algum ambiente semelhante à primeira crise, com certeza você desejou não estar em nenhum outro ambiente. Então, qualquer coisa que a tua mente dissesse, olha, você está num ambiente parecido, talvez já gatilhasse aí uma crise, porque entendendo que aquele ambiente ele é ameaçador, né? E quando a ansiedade vem, eu gosto de dizer que o nosso cérebro ele emburrece, porque a ansiedade vem como uma verdade absoluta e eu só quero me livrar desse mal-estar, eu só quero me livrar, né, desse desconforto. E aí, qual é uma característica da ansiedade patológica? Ela é exagerada. As reações são muito exageradas, né? O medo, os pensamentos de preocupação, eles não condizem com a realidade e com o risco real das situações. Esse risco real, ele é extremamente aumentado, né? Então, ela é exagerada, ela é persistente, então permanece mesmo diante de um estímulo, não tem um gatilho. De repente, você pode estar sentado na tua casa à noite, assistindo uma televisão, e você começar a sentir todos esses sintomas, né? E depois, a hora que termina, de repente, uma situação, né, num outro caso, uma situação de estresse, você pode continuar sentindo tudo aquilo, né? Eu lembro, trazendo um exemplo, né? Eu lembro que quando nós estávamos na Colômbia, né, eu e meu marido, nós passamos 6 meses na Colômbia,
num trabalho voluntário. E eu lembro que eu estava terminando de atender, ele estava numa reunião e de repente a gente ouviu, né? Antes disso a gente sentiu o chão tremer. E eu disse assim, nossa, será que eu tô passando mal? Né? Eu olhei a estante fazendo assim, ó, parece quase uma folha. E aí eu percebi que a estante realmente tinha balançado porque um livro caiu. E foi questões de segundos assim para eu ouvir uma sirene. A hora que eu ouvi aquela sirene, a ansiedade funcional trouxe a mensagem para o meu cérebro e para o meu corpo de que está em perigo, alguma coisa está acontecendo. Não é comum você ouvir uma sirene e chacoalhar. Eu sentia como se estivesse vibrando o chão. Eu nunca tinha sentido aquilo, né? Rapidamente chamei o Estevão, pegamos só o passaporte, né? Porque se a gente não conseguisse voltar, pelo menos o passaporte a gente tinha como identificação. Pegamos o passaporte, o celular, saiu com o computador na mão e aí descemos. E aí o que a gente foi entender? Que nós estávamos vivenciando naquele momento um abalo sísmico. Só que era uma situação muito nova. E aí quando eu fui para fora e percebi, todo mundo do prédio estava lá também, foi por volta do meio-dia, né? Ainda bem que eu não estava dormindo, senão eu ia achar que eu estava num pesadelo e seria muito pior, né? E aí, quando eu percebi que estava tudo bem, eu comecei a sentir todos os sintomas de ansiedade no meu corpo. E aí foi uma guerra mesmo, literalmente o meu corpo e a minha mente trazendo. Eu falei, eu tô bem, tá tudo bem. Então eu fui usando alguns exercícios que eu ensino, que a gente aprende em terapia também. Vou falar um pouquinho sobre eles hoje. E aí eu fui me acalmando. Aí meu marido falou assim, amor, por que você tá chorando? Eu disse assim, eu tô chorando? Aí depois eu percebi que eu estava lacrimejando. Gente, o que foi que aconteceu? A minha mente, ela sabia que eu já estava num contexto de segurança, que eu não corria mais um risco. Mas o choque foi tanto, aquilo foi tão desconhecido para mim, que o meu corpo ativou esse sistema de proteção de luta e fuga. E eu fiquei pelo menos uma meia hora ali me acalmando e falando não, mandando mensagem para a família, né? Porque aí sai no jornal, sai na televisão, e aí, meu Deus, né? Os meninos acabaram de chegar, foi na primeira semana que a gente chegou, né? Então, trazendo esse exemplo para vocês, né? Mesmo diante de algo assim, eu trazendo para minha mente, né? Para a razão, que estava tudo bem, que as coisas estavam acontecendo, isso ficou persistente. Então, isso pode acontecer numa situação de uma ansiedade muito grande. De fato, eu corri um risco. De fato, a minha preocupação foi real, né? Mas e se de repente eu começasse a ouvir outros sinais e eu ficasse tão abalada quanto, né? Hoje nós estamos em Campinas, moramos ao lado de um colégio que todo momento, quando tem intervalo de lanche ali, toca uma sirene exatamente igual a sirene que tocava lá na Colômbia. Primeira vez a gente olhou um para a cara do outro e a gente começou a rir. Por quê? A ansiedade funcional disse assim para mim: calma, Mari, é um sinal parecido, mas aqui não simboliza a mesma coisa. Né? Então, rapidamente eu consegui já ressignificar isso. Mas toda vez que toca, eu lembro da situação. Mas isso, por já ter trabalhado isso e trabalhar constantemente a questão da ansiedade, eu não entrei para algo desproporcional, né? Mas ela pode sim ser exagerada, persistente e o que é mais complicado, né? Ela pode nos tornar incapazes de algumas coisas, porque ela interfere no nosso trabalho, no nosso rendimento, na nossa atenção, ela interfere nos nossos relacionamentos, né? As pessoas precisam ter muito paciência com quem tem uma crise, entender que não é frescura, né? O que normalmente a gente ouve, né? A paciente quando vem para mim diz assim, e aí meu marido falava assim, mas fica calma, não é nada, não tem por que você estar se sentindo assim. Queridos, eu entendo que nesse momento o que mais a gente quer é acalmar essa pessoa, mas dizer para ela, fica calma, né? Quase desesperado, fica calma, não é nada, não está acontecendo nada. Isso infelizmente não ajuda, pelo contrário, isso invalida,
Uhum. né? Quando você ouviu do médico dizendo assim, você não tem nada, procura um psicólogo. Tipo, você ficou assim, como assim eu não tenho nada? Né? E talvez em algum outro momento você, será que eu tô enlouquecendo? Porque eu tô sentindo algo que ninguém tá conseguindo descobrir o que que é, né? E aí, imagina você volta para casa e você fica, Érica, mas eu tô sentindo de novo. Não, Robert, não é nada, não é nada. Então, assim, não façam isso, né? Já aproveitando, quando você estiver próximo de alguém que disse assim, eu estou sentindo muita ansiedade, está desproporcional, esteja ao lado dessa pessoa e pergunte para ela o que eu posso fazer para te ajudar. Né? Você quer um copo de água? Você quer sair do ambiente? Você quer ficar sozinha? Quer ficar quietinha? Né? Quer ir tomar um vento, um arzinho ali? Né? Você quer que eu converse com você e comece a falar de outras coisas com você? Né? Então, até para dar ajuda, pergunte como é que você pode ajudar aquela pessoa, porque às vezes na intenção de ajudar, você pode agravar uma crise, né? Então, ela também é incapacitante porque ela interfere no nosso sono, né? Quantos quadros de insônia por conta dessa ansiedade desproporcional, né? Ela interfere na nossa alimentação, então, uma vez ansiosos, nós podemos ir para, como uma forma de alívio de tensão, para a comida, ir para uma compulsão, né? Então, de forma desproporcional, ela impacta a qualidade de vida de uma forma geral, né? E aí, os sintomas são todos esses que você falou: palpitação, falta de ar, tremor, tensão muscular, fadiga frequente, sem falar no pensamento acelerado, né? A mente vai vagando e normalmente a nossa mente não nos leva para uma praia paradisíaca. Não nos leva para um cenário de uma floresta tranquila. Nos leva para os piores cenários, para situações catastróficas que acontecem, né? E aí, por conta disso, eu posso acabar evitando sair de casa com esse medo constante e irracional de que algo ruim vai acontecer comigo, mesmo quando não há um perigo real. É. Deu para entender a diferença? Nossa, demais. E já me passou um filme pela cabeça aqui, né, das situações. Uma coisa que você falou a respeito de quando uma pessoa tem crise, o que fazer numa situação como essa? Na época, sem ter entendimento, eu tinha que ir para o trabalho. Não tinha um estado para ficar em casa, para ir para um psicólogo. Eu tinha que trabalhar. Eu lembro que eu pegava ônibus e eu falava assim, nossa, espero que eu encontre alguém conhecido dentro do ônibus para eu ir conversando, para que eu Para possa se não. distrair, para você não ficar focado nos sintomas, né? Até que Exato. eles amenizassem, até que eles melhorassem. Exato. Então, uma das formas que eu acredito que uma pessoa pode auxiliar a pessoa que está enfrentando uma crise no momento, ali é perguntar para ela o que eu posso fazer por você. E uma conversa pode ajudar a aliviar e regular aquela crise que ela está enfrentando. Foi Sim. muito legal você falar a respeito dos dois tipos que a gente encontra, do natural como transtorno. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito de como que a Bíblia enxerga esse ponto de vista. Uhum. Fala pra gente aqui, Mari, eu acredito que você já ia tocar no assunto, sobre tanto da questão da remediação, quando uma pessoa está enfrentando um transtorno de ansiedade, o que ela precisa fazer? Obviamente, claro que um psicólogo, uma terapia, abordar um pouquinho do que se trata a terapia numa situação como essa. Tá. Quando uma pessoa precisa passar pela remediação e também que você pudesse falar para a gente da prevenção. Então, da remediação, quando alguém está passando por crise, e da prevenção. Quais são as estratégias que a gente tem disponível para prevenir ter um ataque de uma crise? Uma crise ou um episódio de ansiedade, né? Eu gosto de separar uma crise de pânico e um episódio de ansiedade, Tá. né? Então, quando a gente está falando da ansiedade patológica, nós estamos falando dos transtornos mesmo, dos transtornos psicológicos relacionados, né? Então, ela pode se manifestar de forma muito, muito específicas, né? Como o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG, que é o que a gente
ouve falar bastante. Então, o TAG traz todos esse corpo e esses sintomas, essa frequência e essa intensidade da ansiedade desproporcional. Ela pode se manifestar numa fobia também, né? Então, os medos de altura, uma fobia, um medo específico de um animal, um medo específico de uma situação. Então, as fobias também são classificadas como transtornos de ansiedade, né, patológica. O transtorno do pânico, né, a diferença de uma crise, né, de um episódio maior de ansiedade e de uma crise de pânico é exatamente o que você sentiu. Oi. Eu vou morrer. É. Tem alguns pacientes que relatam e os médicos assemelham como sintomas de infarto. É uma dor que vai subindo e que aperta o meu peito, que é difícil de respirar, e eu tenho a sensação iminente de morte. Então, a diferença de um episódio comum de ansiedade, né, ainda que desproporcional, e da crise de pânico é essa sensação iminente de morte. Né? E esses gatilhos que acontecem uma vez que eu estou em situações ou muito semelhantes, ou no mesmo ambiente, ou em situações em que a minha mente entende que é parecido com o momento que eu vivi. Né? E aí eu posso, se eu não cuido, se eu não trato, eu posso começar a ter uma série de crises e aquilo vai me deixando com medo de sair de casa, porque eu vou associando as coisas, né? O transtorno de ansiedade social, que é também um tipo de transtorno específico com essa questão da interação com as pessoas, da ansiedade por desempenho, né, em relação a isso também, que foi muito comum e a gente começou a falar muito sobre isso pós-pandemia, né, da ansiedade social também, né. Então, assim, eu acho que é também importante, antes de trazer assim, como então a terapia trabalharia esse paciente com TAG, com esses transtornos mais específicos da ordem dessa ansiedade patológica. Eu acredito que seja muito importante que a gente fale, deixe claro que nem todo sofrimento emocional, né, nem toda ansiedade ou dificuldade momentânea é um transtorno psicológico. Porque talvez enquanto o Robert estava trazendo como ele se sentiu aqui, talvez alguns de vocês começou a pensar, nossa, então eu tenho TAG, então eu sofro de ansiedade, meu Deus, não, né? Para que a gente considere um transtorno dentro da ordem, né? Que a gente não vai ter tempo de falar de cada um deles aqui na live, né? Senão ficaria muito mais extensa. É necessário para ser considerado um transtorno que esses sintomas causem um sofrimento significativo, que prejudiquem esse funcionamento diário dessa pessoa, né? Se é algo pontual, se é algo momentâneo, se é algo que você consegue manejar, não está na ordem de um transtorno. Então, por favor, não se autodiagnostique. Quem faz diagnóstico de transtorno de ansiedade, fobia, pânico, ansiedade social, é psicólogo e o psiquiatra. Né? É um trabalho multi aí. Ah, mas eu leio, mas eu joguei no GPT. Eu brinco que se a gente for jogar tudo no GPT e pegar todos os sintomas de todas as ordens de transtornos psicológicos aí, teríamos todos, porque não basta um sintoma. Lembra? A gente precisa considerar frequência e constância, né? E um transtorno também não é fraqueza, não é falta de vontade, muito menos falta de fé. É uma condição incapacitante de saúde e deve ser tratado, então, como intervenções baseadas em evidências, né? Então, hoje a psicologia e a TCC, que é a abordagem que eu trabalho, é uma abordagem baseada em evidências, cientificamente comprovado, não é pensamento positivo, né? Então, com psicoterapia, com medicação, se necessário. Então, não é todo paciente com transtorno de ansiedade que necessita entrar numa interação medicamentosa, né, numa terapia com medicamentos ansiolíticos e até mesmo alguns antidepressivos também que podem ser administrados que ajudam. Então, ou um ou outro, ou em alguns momentos, ambos. Então a gente precisa cuidar. E aí, falando propriamente da terapia, o que a terapia vai trabalhar com esse paciente? Primeiro, desmistificando tudo que a gente está fazendo aqui hoje,
mas de uma forma mais personalizada, de uma forma mais aprofundada, para que esse paciente consiga identificar que ele não vence a ansiedade, mas ele aprende a Uhum. lidar, né? Que ele não vai mais vivenciar uma crise de pânico tão incapacitante que gera tanto sofrimento e impacto na vida dele, no dia a dia dele, mas ele vai ter episódios de ansiedade. E aí, que ferramentas e que recursos ele vai disponibilizar para que ele lide com aquilo, para que aquela ansiedade não faça com que ele não saia de casa, com que ele se isole, para aquela ansiedade não tumultue o relacionamento dele, não traga prejuízos para o relacionamento amoroso de repente dele, né? Para que a ansiedade não roube dele uma oportunidade de se expor, de se desenvolver, de aprender uma nova habilidade e logo ter aí uma vamos dizer assim, uma ascensão no trabalho, né? Para que a ansiedade seja amiga. Tem até um livro que fala Fazendo as Pazes com a Ansiedade. Quando a gente está falando, é claro, de uma ansiedade que ela não entrou para um transtorno, mas eu percebo que se eu não cuidar, ela vai começar a me limitar. Né? Então a gente trabalha o que a gente chama em terapia de psicoeducação. Eu educo o meu paciente para identificar, né, os sintomas de ansiedade, os pensamentos de ansiedade que ele está tendo, então aqueles pensamentos irrealistas, né, para ele conseguir identificar quais são as situações no dia a dia dele que gatilham, é um termo também que a gente está usando muito, vem do marketing também, né, hoje, mas muitas vezes a gente nem sabe o que a gente está falando, né, então vamos imaginar uma arminha, né? E quando a gente aperta, aquilo faz gatilho, impulsiona, né? Então, o paciente entender quais são os ambientes e as situações que deixam ele um pouquinho mais inseguro e mais preocupado. Então, como ele lida com isso, né? Isso tudo na esfera do que a gente chama de reestruturação cognitiva. Eu preciso mudar a minha forma de pensar e de lidar com a ansiedade, né? Até exercícios aí, trabalhar respiração, né, que é extremamente importante, relaxamento, estilo de vida. A gente vive hoje uma sociedade que é a sociedade da informação, mas a sociedade da superficialidade, né? Videozinhos de mais de um minuto a gente não assiste. Por quê? Nós somos bombardeados de informações. Então, pensando um pouco em higiene do sono, em preparando o ambiente e o estilo de vida para que você lide melhor com a ansiedade, para que você não desenvolva um transtorno de ansiedade, você precisa saber quais são as informações que estão chegando para você. Você pode ser bem informado, você não tem que ser alienado. A gente não está pleiteando alienação aqui, mas eu preciso filtrar. Quais são as fontes das informações que eu estou vendo? O tanto de fake news que a gente vê sobre tantas coisas, né? Então, a gente precisa trabalhar na esfera de mudança na forma de pensar, na mentalidade, trabalhar questões ali de mudanças de comportamentos diante de um quadro de ansiedade, né? E trabalhar essa questão do estilo de vida. E também entendendo que se de repente, numa avaliação psiquiátrica, o médico diz, olha, eu acredito que você se beneficiaria muito de um ansiolítico, né? Eu preciso também trabalhar as minhas crenças com relação à medicação, que é muito comum de chegar pacientes para mim dizendo assim, eu tenho medo de tomar um ansiolítico e ficar dependente, e ficar esquisito, né? Ou outros que dizem assim, ai, mas a terapia vai ser rapidinho, me dá um remedinho aí. A gente está na era da medicação, tudo é medicação. Ah, é medicamento para isso, medicamento para aquilo outro, né? E não. Então a gente também precisa entender até onde essa medicação vai me ajudar e até onde a terapia também vai me ajudar. Né? E aí, falando da terapia, no caso da terapia cognitiva comportamental, ela é hoje, né, considerada uma das intervenções mais eficazes para o manejo da ansiedade, desses quadros de transtornos de ansiedade, com uma taxa de sucesso de 70% nos transtornos de ansiedade. Né? Então, eu acho que isso é extremamente importante também para a gente entender. Uau. Quando você estava falando a respeito do excesso de informação, me veio à mente aqui
uma pesquisa que saiu na mídia, né, esses dias, falando sobre uma expressão que tem sido usada muito, principalmente na Europa, chamada mente podre ou cabeça podre, Hum, que é o excesso de informação, muita tela, né? Nossa mente não foi criada para ter excesso de informação. uhum. Quando ela tem um excesso de informação, acaba atrapalhando a questão cognitiva dela, né? Sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Crianças, por exemplo, que têm um excesso muito grande de tela, os pais que estão aqui ou que vão assistir depois, precisam se atentar a regular essas questões, porque essa geração tem sido muito exposta a muita informação. Tem um livro interessante, Mari, escrito por um cristão chamado A Pirâmide da Sabedoria. E um dos motivos para essa geração ser muito superficial é por conta do excesso de informação. Por exemplo, a gente faz uma postagem na rede social lá de um evento, coloca o dia, hora, local. Aí o cara responde embaixo: que dia vai ser? Quando vai ser? Quem vai estar lá? Então, uma mente preguiçosa, né? Uhum, E essa geração tem enfrentado isso, né? Que é a geração chamada geração alfa, geração Z, né? Aí teve o advento da pandemia, onde muitas pessoas ficaram isoladas. Eu acredito que nesse cenário, muitas pessoas acabaram gerando um transtorno de ansiedade. uhum, Muitos psicólogos tiveram que atender a demanda altíssima, né, de pessoas que uhum, acabaram sofrendo com essas questões. Então, a gente tem visto o ano de 2024 terminando, vai entrar no ano de 2025, e esses números estão bem. aumentando cada vez mais. Então, qual é a nossa preocupação com essa geração que está sendo muito exposta a uma quantidade enorme de informações? Elas não estão conseguindo raciocinar direito, pensar direito. Uhum, A gente, claro que é uma geração muito fragilizada. Olha só, vi um vídeo, achei bem interessante a colocação dessa pessoa. Ela falou assim: na minha época, era comum você ver crianças, jovens, adolescentes com gesso no braço, na perna, uhum, tapar o olho. Mas ele uhum, estava se referindo a um tipo de geração que tomava pancada e resolvia as coisas ali. uhum, As dores eram mais físicas, né? uhum, E aí ele faz um paralelo dizendo que hoje as feridas elas são na alma. Então, uhum, muito fragilizada em suas emoções. uhum, Existe um tipo de gente que, por exemplo, meu irmão ele trabalha numa empresa onde os funcionários mais antigos são obrigados a fazerem um curso para saber como lidar com a geração mais atual, que é fragilizada. Não sabe ouvir um não, não, uhum, não fica muito tempo numa profissão, uhum, porque ai, não era para mim, muito fragilizado emocionalmente. uhum, E aí precisa hoje fazer um curso para saber como lidar com esse tipo de gente. Mas uhum. antes da gente ir para os nossos momentos finais, deixa eu só avisar o pessoal que está aqui já acompanhando a gente desde o início, que tem a caixinha aqui de perguntas. Mande suas perguntas. Se você tem uma pergunta para fazer, use a ferramenta aqui de interrogação, manda sua pergunta lá que a gente interagir com vocês aqui, tá? E aí, Mari, ah, se você quer concluir essa parte da prevenção, bom fazer agora, se você tem mais alguma coisa para abordar, porque eu já queria já ir para o ponto onde vai abordar a questão do estilo de vida ansioso, né? Uhum, uhum. Eu trouxe um pouquinho, quis trazer um pouquinho, eu já me adiantei na minha última fala, falando um pouquinho sobre estratégias práticas, né? Porque a nossa geração é da prática também, É, né? Então, estratégias práticas para lidar com tanto com essa ansiedade funcional, que de repente em algum momento me traz um certo desconforto, quanto também na prevenção para que eu não desenvolva aí um transtorno de ansiedade ou qualquer outro transtorno associado à ansiedade. Então, exercícios de respiração é algo que é extremamente importante. A técnica do mindfulness, a meditação, e quando a gente está falando da meditação, a gente está incluindo a oração também. Né? Por que a meditação e o mindfulness e a oração, né, como cristão, é tão importante? Porque ela nos leva para o presente, sim, né? A nossa prática de fé, a nossa espiritualidade nos ajuda a focar no presente,
né? E a confiar em algo, em um propósito maior, como a gente falou na última live, a nos basear nos nossos valores e não naquilo que está realmente acontecendo, né? Então é super importante isso, tanto para prevenção, né? Quanto para remediação, porque a gente entende que quando a gente tem essa respiração controlada, essa respiração ativa o nosso sistema parasimpático, né? Que é responsável, que nos ajuda a reduzir respostas ao estresse, né? Então, a respiração, o relaxamento muscular, né, que pode ser de várias formas, seja por uma atividade física. Então, a atividade física também é extremamente importante. Eu tenho algumas pacientes que o remédio, vamos dizer assim, né, que abriram mão da medicação e apostaram no exercício físico, né? E hoje conseguiram aí desmamar dessa medicação e tornaram, né, a atividade física como algo muito benéfico e muito auxiliar aí para tanto para essa questão de cuidar quanto para prevenir, né? E o que eu disse sobre essa questão de se atentar com a sua mente, o autoconhecimento da tua mente também, da forma de pensar, de entender os teus pensamentos, né? Uma vez que você se sente ansioso, você consegue identificar um pensamento? Por exemplo, o pensamento, eu não vou conseguir, né? Então, para esse pensamento de e se eu não conseguir, eu posso começar a ter um exercício que a gente aprende muito em terapia e pratica muito em terapia. Se tiver alguma paciente minha me ouvindo aqui, vai falar, é verdade, né? É questionar a evidência desse pensamento, né? Que evidências? O que são evidências? Evidências são fatos, porque, na real, 90% daquilo que a gente pensa é só pensamento. Não vai acontecer. Só que isso traz muito sofrimento, isso cansa muito, né? Então, eu identificar, eu conseguir trazer esse questionamento para os meus pensamentos. Que evidências que eu tenho que esse pensamento é real, né? E pensar, existe uma forma mais realista para eu pensar sobre essa situação? Né? Porque o que nos traz ansiedade, o que nos faz sofrer, não é a situação, muitas vezes, em si. Claro, isolando algumas situações que são de perigo e realmente são estressantes, mas é a forma com que eu interpreto. Pensamentos são interpretações que eu vou tendo daquilo que me acontece, né? São percepções, né? Então, se eu mantenho as minhas percepções mais dentro do saudável, e eu aprendo a fazer isso, e eu mantenho a minha mente muito mais nessa realidade, isso é um alívio para nossa mente, né? Então, substituir pensamentos disfuncionais por pensamentos mais realistas e equilibrados, isso já tem base científica do quanto nos ajuda, né? É algo que a gente precisa entender muito, né? Então, como é que eu lido com a ansiedade funcional? Por práticas. Organização é algo que pode me ajudar super, né? Autocuidado, técnicas de relaxamento. Como é que eu lido com a ansiedade patológica? Normalmente, esse quadro, esse nível, requer uma intervenção, seja ela psicológica, em psicoterapia, né? Com um profissional especializado, né? Não é qualquer profissional que pode tratar uma ansiedade hoje no nível que a gente está vivenciando, né? Então, intervenções psicológicas, intervenção psiquiátrica em alguns momentos e uma psicoterapia baseada em evidências, né? E em alguns casos, medicação. E ambas, estilo de vida, que a gente já vai entrar um pouquinho, né? Falando sobre sono, alimentação, cuidando com as informações que a gente acaba digerindo, né? E consumindo de uma forma muito sem prioridade, sem critérios nenhum, né? E lembrando dos nossos valores, né? Enquanto a ansiedade nos faz projetar para o futuro algumas preocupações, os nossos valores, a prática da nossa espiritualidade e o nosso autoconhecimento e esse cuidado com as nossas emoções e com a nossa mente nos traz para o aqui e agora. A ansiedade a gente traz o aqui e agora. O problema da ansiedade é que ela nos rouba o que é mais importante. O passado já foi. O futuro nem chegou. Mas ela nos rouba o momento presente.
como é difícil, nunca foi tão difícil estar no momento presente, no aqui e agora, no exercício de contemplação, né, de atenção focada no que está acontecendo, no um dia de cada vez, no basta o seu dia, o seu próprio mal, né? Então, acho que de forma muito, eu trouxe de uma forma muito pinceladinha. Se vocês tiverem um pouco mais de interesse de saber, me procurem, me mandem mensagem, estou à disposição para falar e tirar dúvidas sobre a terapia. Tenho inclusive um curso, um workshop que eu vou dar o ano que vem sobre ansiedade também, que é o Celeve, mais direcionado às mulheres também. Então, me acompanhem, vamos conversando, vamos interagindo para que aumentemos aí cada vez mais o número de pessoas que não querem vencer a ansiedade, mas querem aprender a lidar com ela. Uau, muito bom. Bom, aí para a gente acrescentar um pouco mais, a gente abordou até aqui os dois tipos de ansiedade, né, Mari? Você explicou muito bem. Isso, dentro do que a Muita... psicologia traz, né? Isso, muito bem. Sobre como que as pessoas podem lidar com essas situações, né? Da questão da ansiedade natural com o transtorno de ansiedade, que ambos não requer arrependimento, conforme a Bíblia ensina. Não precisam de arrependimento. O segundo, que é o transtorno de ansiedade, não é falta de fé, não é falta de Deus e não é arrependimento. É tratado através de um profissional da área para poder lidar com essa situação. Agora, eu quero apresentar o terceiro tipo de ansiedade que a gente encontra na Bíblia, que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, que é quando ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse andar ansioso, Jesus está dizendo que é um estilo de vida. E esse andar ansioso, segundo a cosmovisão cristã, pode nos levar ao transtorno de ansiedade. E nesse caso, a Bíblia requer arrependimento, que é mudança de mentalidade. Se arrepender porque é uma prática, conforme a Bíblia, conforme a fé, pecaminosa, que a pessoa transformou a ansiedade como um estilo de vida para ela. É uma preocupação com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, que é o que ele está dizendo, né? Esse ansioso. Paulo também vai abordar esse tema quando ele escreve lá para os Coríntios: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele fala também a respeito da gestão dos pensamentos, né? Ele fala que, olha, vocês estão pensando em coisas que não é nem para pensar, que nem vai acontecer. Então a pessoa acaba sofrendo por antecipação de algo que vai acontecer. Você abordou, tanto no ponto de vista profissional da ciência. E a Bíblia também vai abordar sobre isso, né? Que é preciso ressignificar esses pensamentos. Claro que ele está falando sobre a gestão de pensamento. Você pode ter o domínio sobre que tipo de pensamento você quer cultivar. Ele fala para a gente identificar e substituir esses pensamentos por pensamentos puros, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de esperança. Esperança é diferente de futuro. Uma coisa interessante que eu vou falar, o espírito, a gente pode abordar, eu posso abordar um pouco sobre isso, né? Essa linguagem da fé, né? Que é a revelação, né? Deus falou assim comigo, que existe a revelação do eterno, da eternidade. Em contrapartida, você tem a expectativa do futuro. Então, o cristão, aquela pessoa que cultiva a fé, ela precisa viver de acordo com a revelação da eternidade e não com a expectativa do futuro. A expectativa do futuro, ela vai gerar esse andar ansioso, esse estilo de vida e, conforme a ciência, vai gerar o transtorno de ansiedade. E viver por aquilo que é eterno, não viver debaixo de uma emoção ou até mesmo por momentos. Paulo vai abordar sobre isso. Que nós devemos andar por fé e não por vista. Porque olhe para aquilo que é eterno, não é passageiro, nem transitório. Ou seja, não vive os momentos passam, mas a palavra de Deus ela não passa, ela é eterna, ela permanece. Então, Jesus ele está falando sobre um estilo de vida ansioso que é um pecado. Ele vai dizer o seguinte, tanto uns psicólogos cristãos que eles falam sobre a arte do passarinhar.
que quando Jesus fala assim, observe os pássaros, que não semeiam nem colhem, porém o Pai às vezes alimenta. Ele está falando sobre a arte de observar a natureza, a Contemplação. contemplação, que a Bíblia chama de contemplação. Tanto é que essa palavra observar no original, ela se refere à palavra contemplação. É quando você para observar a natureza. Uhum. E a glória de Deus se manifesta na natureza. Deus criou o céu, o mar, a terra, os animais. E há uma grande dificuldade para a gente que vive num contexto caótico, urbano, né? A gente tem pouca prática dessa contemplação, Uhum. né? Se você for conversar com alguém do interior, no meio do mato, ela vai ter ansiedade natural, pode ter Uhum. transtorno de ansiedade patológico, mas ela sabe lidar com as situações porque ela, todo tempo, ela vê ali um ambiente de natureza. Olha um dado importante, Mari, que eu descobri. Eu falei, cara, isso é uma grande verdade. Eu já tive a oportunidade de ir para zona rural de interiores, né? Minha mãe mora no interior, na zona rural, como também eu já fui para o sertão. Uhum. Em nenhum desses lugares eu encontrei alguém ateu. Não encontrei. Se alguém conhece alguém ateu na zona rural ou num sertão do país, me apresente que eu quero conhecer. Eu não conheci. Por quê? Eles estão em contato constantemente com a natureza. Ele vê o sol nascendo e o sol se pondo. Ele vê muita área verde, ele vê muitos animais. E ele, mesmo que ele não tenha, vamos dizer assim, mesmo que ele não tenha essa fé tão desenvolvida, mas ele consegue contemplar a Deus através da natureza. E é difícil você encontrar gente ateu em lugares como esse. Eu fiquei chocado com isso. Falei assim, é uma grande verdade. Porque o cara está em constante relacionamento com a natureza. Então, quando Jesus fala assim, olhem para os pássaros, Jesus já entendia a respeito da mente humana. Uhum. Assim, olha uma coisa interessante também, que ele sempre se retirava de um contexto urbano, no caso Jerusalém ou outra cidade grande, para orar. Uhum. Você falou mindful. Mindfulness é estar no momento do presente, do aqui e agora. É a contemplação. Jesus já falava do mindfulness, ele já falava da meditação. Para se retirar, para orar, para fazer a contemplação. Uhum. E é uma arte no nosso meio. Sim. Muito. Por quê? Sim. A galera pensa assim, meditação é budista, né? Eu vou lá para ficar parado, fazer cruzar as pernas e fazer Já aquele mistifica, né? Aí, se você jogar, por exemplo, a palavra meditação no Google, vai aparecer só coisa de budismo, é uma grande verdade isso. Ele vai identificar palavras relacionadas a isso. Mas a meditação, ela não... A meditação bíblica, ela é diferente da meditação asiática, meditação budista. Uhum. Ela é esvaziar a mente para você alcançar o estado de nirvana, que é o estado de plena paz, que eles chamam, né? Uhum. Aí tem também a meditação ocidental. O que é a meditação ocidental? Você desenvolve o intelecto. Você busca desenvolver o intelecto e você tira o ambiente da fé desse processo. É onde nasceram as grandes conspirações, né? Os grandes movimentos que chamavam de Illuminati, que é a pessoa que ela busca iluminação da mente através do conhecimento lógico. Isso, conhecimento lógico, sem a necessidade da fé. Uhum. Agora, a meditação bíblica, diferente dessas duas, ela significa ruminar a palavra enquanto a minha mente fica focada e fora da distração. Uhum. Ela está distraída, ela está focada. E focada em quê? Na palavra, daquilo que é bom, naquilo que é saudável. No caso, para naquilo que é valor. Quem tem fé e quem é cristão sabe que a meditação, ela ajuda nisso. Então, assim, não é para você apenas ler a palavra de Deus. É para você meditar na palavra dia e noite. Uhum. Temos outras menções dessa palavra meditação em Josué 1, que ele vai falar assim, que o segredo para eles terem entrado na terra prometida que emana leite e mel, bênção, prosperidade,
não era apenas eles terem um encorajamento emocional, no caso, ser forte, corajoso, não se apavore nem se desanime. Mas ali vai trazer um segredo. Qual era o segredo? Que a minha palavra não saia da sua boca e medite nela dia e noite e vocês serão bem-sucedidos. Essa esses mesmos princípios, ele aparece ali em Salmos, que Salmos é conhecido como que trabalha a alma humana, né? E o primeiro Salmo, ele vai dizer o seguinte: não se assente na roda dos escarnecedores. Antes tenha prazer na lei do Senhor. Medite nela dia e noite, e vocês serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo que fizer prosperará. Ou seja, ele está trazendo, resgatando ali a prática da meditação. A meditação é você ler a palavra, pensar nela repetidamente, ao mesmo tempo que você é livre das distrações. Sua mente fica extremamente focada e presente no agora. Então, quem cultivar esse princípio, essa arte perdida, que é uma arte milenar, bíblica, que ajuda a vencer a ansiedade diária que aparece na nossa jornada. A lidar, né? Com essa ansiedade funcional que traz e te prevenir de ter um transtorno, de ter algo que vai além dessa proporção que é esperado, né? Já é reconhecido, né? O quanto a fé ela é uma aliada poderosa na questão da saúde mental. Né, da espiritualidade, porque é justamente o que você falou, ela nos ajuda a focar nesse presente, que o quanto a correria, os afazeres, né, a rede social, as comparações, o bombardeio, né, que eu não posso ser triste, eu posso ser feliz, e né, uma série de outras coisas que eu não quero entrar, né, nesse tema que foi polêmico nesses últimos dias. Mas mais do que estar no momento presente, os meus valores dentro da espiritualidade me ajudam a confiar num propósito maior. Né? Então, ainda que o meu cenário seja de catástrofe real, que em alguns momentos nós vamos viver verdadeiras catástrofes. Em alguns momentos, a ansiedade ela vai confirmar que eu estou num momento difícil, diante de um luto, diante de uma enfermidade, diante de uma crise financeira, porque nós vivemos nesse mundo também, né? Diante de um desafio muito grande, diante de uma espera, de um momento que eu quero tanto que aconteça, né? Algo que eu desejo tanto, cumprir meu propósito e chamado, que é um termo muito comum, que a gente está o tempo todo falando, e para que eu vim e tudo mais, né? A espiritualidade e a fé, ela nos ajuda a olhar para isso de uma forma maior, né? A confiar num propósito maior, né? Nos leva a essa arte de contemplar. E quando a gente está contemplando esse exercício que você falou, que a Bíblia tanto nos traz desde sempre, né? E que salta os nossos olhos e a gente fala, uau, olha aqui todos os termos, né? Porque ela já falava muito antes da psicologia falar, já estava ali, né? Do quanto nos tira desse lugar do automático, né? Como é fácil a gente entrar no automático e muitas vezes até dentro das nossas disciplinas espirituais. Como é fácil a gente entrar numa oração no automático e que a gente não está ali. Contemplar é como um sinônimo quase de degustar. Quando você de repente pega uma fruta, imagina uma fruta que você gosta muito, você vai comer aquela fruta. Se você engolir aquela fruta, você não vai sentir o gosto daquela fruta. É capaz que aquela fruta entre e te cause até um mal, né? Fica aquele peso no estômago, porque você não degustou. Degustar é sentir o sabor. Contemplar é desfrutar, é degustar, é sentir o sabor. A gente não está dizendo que a gente vai sentir o sabor das letras da Bíblia, não é isso. Mas é comer aquele alimento e sentir o gosto daquele alimento, né? É digerir, é ruminar, né? Ficar mastigando aquele alimento até que ele desça de uma forma que faça sentido e que vai nutrir tanto o nosso corpo
quanto a nossa alma e a nossa espiritualidade, Ah, né? E é um exercício que nós precisamos fazer. E como é difícil! Como é difícil, às vezes, ensinar um paciente a perceber a respiração dele, hum. a trazer ele no momento presente. Talvez você que está assistindo a live aqui hoje, enquanto a gente está falando, somente está tentando prestar atenção aqui, mas você já está pensando, de repente, na janta que você ainda não comeu, né? No barulho que de repente fez, que é o filho que já está impaciente te esperando, no que você tem para amanhã. Você não está aqui presente. Tua mente não está totalmente presente, né? E a nossa prática da nossa espiritualidade, ela nos leva para esse momento. Eu só tenho de verdade essa prática se eu levo para esse momento. E ele é um processo, né? É algo que a gente perdeu essa conexão, né? E a gente precisa voltar. E É. isso é intencional, né? Não dá pra gente falar, então vamos lá, ligou o automático e vamos embora e tá, né? E aí, essa prática do focado presente, no confiar nesse propósito maior, gente, por consequência, e aí eu gosto de novo de trazer estudos, eu gosto muito disso, é dessa forma que a minha mente vai entendendo e que também a minha espiritualidade vai se desenvolvendo, né? Porque eu encontro ele em tudo. Não tá desassociado, né? Estudos já falam, né, dos níveis de cortisol que diminuem. Cortisol é o hormônio do estresse, ele não pode nem estar alto nem estar baixo. A arte de contemplar, o exercício de contemplar, de focar no presente, é capaz de reduzir esse hormônio que sobe e desce toda hora pelo estresse, pelo estilo de vida que muitas vezes a gente tem adotado, né? E ela contribui para a nossa regulação emocional. Então, oração também é uma prática para regulação emocional, é uma prática para o autoconhecimento, mas a gente precisa entender o que está por trás, o que preenche tudo quando o Robert fala da contemplação. É degustar, desfrutar, sentir o gosto. A próxima vez que vocês forem comer, seja uma fruta ou um doce, a gente está na época agora, daqui a pouco tem o Natal, né? Aquela sobremesa que a mãe faz só no Natal e que você fala, nossa, eu não vou nem comer direito para chegar na ceia, na casa da avó, na casa da tia, ou às vezes mesmo na tua casa, porque eu quero, nossa, eu quero comer, nossa, eu quero me deleitar naquilo, né? Mas se até mesmo essa sobremesa gostosa, essa fruta, né, que foi a sobremesa que o próprio Deus nos deixou, se eu engulo aquilo, se eu não mastigo aquilo, eu não desfruto daquilo, eu não vou sentir o gosto, eu não vou sentir o sabor, né? E a nossa espiritualidade, nosso exercício de fé nos leva para isso. Contemplar, desfrutar, degustar, sentir o sabor para que eu seja nutrida, porque senão só cai e dá uma baita de uma indigestão, não faz sentido, não me alimenta, né? Não me alimenta. Portanto, pessoal, a gente precisa da arte de desacelerar as coisas. Sair do automático. É uma coisa interessante. Isso que ela falou é super importante. A gente deixa de degustar algo que deve ser aproveitado no presente, né? A Bíblia vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. Como que eu vou provar e ver o Senhor se eu estou numa correria danada, né? Tô com a cabeça a mil, pensando em muitas coisas, fazendo várias coisas. Uhum, E a gente, e Mari, uhum. é importante a gente trazer na mesa aquela história de Jesus com Marta e Maria, né? Marta convida Jesus para ir em sua casa e ela é como se fosse uma líder, uma pessoa que tem N responsabilidade, N coisas pensando na cabeça, então ela arruma a casa inteira, tá ali, só que Jesus entrou na casa. E Maria, a palavra diz que Maria escolheu a boa, e ela ficou ouvindo Jesus. Só que Marta estava tão irritada com tantas atividades que ela foi reclamar para Jesus sobre Maria. Peça para que Maria venha me ajudar. E Jesus fala assim: Marta, Marta,
você está fadigado, você está muito ansiosa, com muitas atividades. E Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Então, uma coisa que eu aprendo aqui, nessa passagem, é que a gente precisa escolher. Escolher a boa parte. E o que ela estava fazendo era muito importante. Só que não era essencial para aquele momento. Aquele momento. Então, Aquele a gente aqui e precisa agora. fazer Né? gestão dos nossos pensamentos e das nossas atividades. Nem tudo que a gente faz é importante. Então, de maneira prática, o que eu tenho aprendido, Mari? Eu preciso fazer ali, obviamente, um plano do meu dia, da minha semana, sabendo que algumas coisas podem sair, eu não vou conseguir fazer. Entretanto, eu preciso ter um plano, porque se eu não tenho um planejamento, eu corro o risco de procrastinar. Eu acabo sempre deixando para depois e nunca faço. Aí depois venho, eu tenho que ficar gerenciando um sentimento de culpa, de frustração, né? Então eu faço um plano, como vai ser meu dia, como vai ser minha semana, meu mês, meu ano. E aí, através disso, eu preciso colocar ali quais são as coisas mais importantes do meu dia a dia. E eu preciso, obviamente, colocar como prioridade meu tempo de qualidade com a minha família, tempo de qualidade comigo mesmo, né? Prática, minha prática de devoção ali. É inegociável isso. Claro que as atividades, elas vão querer roubar esse tempo, né? Eu posso, se eu não perceber, me atentar, eu posso transformar essas práticas que são boas em atividades. E aí eu faço no mecânico, de forma totalmente automática. E não com prazer, não de forma... Tem gente que toma café e tem gente que degusta um café. A maioria tomam café. Elas não sabem saborear. E outra, né? O café que a gente toma, que a gente compra no supermercado, não é um dos melhores. Então, o cara aprendeu a tomar café. Ele não aprendeu a degustar de um bom café, né? E assim com várias outras coisas da nossa vida. A gente vai para um parque e tem gente que vai para o parque, mas não aproveita o momento do parque. Quer tirar foto. Tá mais preocupado com a foto do Instagram para dizer, galera, tô aqui, olha que incrível. Não contemplou. Não Aqui contempla. só virou mais uma É uma foto, mais um registro. atividade para ela, mais uma atividade para ela. Mais um simples registro. Tava ali. E a sociedade está assim. E eu, como pai, eu preciso me atentar muito com isso. Porque eles aprendem com o meu exemplo. Não por aquilo que eu falo para eles. Então, quando eu for com eles para algum lugar, eu preciso estar com eles de corpo e alma e mente presente. Né? Por exemplo, vamos andar de bicicleta, eu não vou ver eles andando de bicicleta, eu vou andar com eles de bicicleta. Eu preciso curtir o momento com eles ali. Então, são coisas do dia a dia que a gente precisa estar presente para aproveitar o momento ali. Claro que você vai registrar, tirar uma foto, fazer um vídeo, mas guarda. Mas E isso é aproveita o momento. secundário. Né? Você vive, depois você posta. Exato. Né? Exatamente isso. E é isso. Agora, Mari, tem muito assunto. Então, vai precisar marcar convite mais. para próximas oportunidades. Não sei se a gente tem perguntas, fiquei um pouco preocupada aqui de Deixa eu ver saber se se a gente tem apareceu. alguma Não, pergunta. não apareceu perguntas. Eu acho que conforme a gente foi falando, a gente abordou muita coisa, né? Eu acho que a gente trouxe muita informação, né? De uma forma ali densa, bastante informação, conteúdo, e eu acredito que as pessoas estão ali ruminando, digerindo, se identificando, vai demorar um tempinho ainda, né? Um exercício que eu sugiro a vocês também, assim como eu fiz lá do autoconhecimento, no momento em que você está desacelerando, né? Seja para ir para a tua prática de contemplação, de oração, de descanso, tenha o hábito de ter de repente um caderninho, um bloquinho, ou até mesmo as notas do celular, da forma com que você quiser registrar. E escreva sobre as suas principais preocupações, né, naquilo que está ocupando a sua mente, né? E durante esse momento seu de meditação, de oração, transforme essas preocupações em motivos de oração, né? E escreve dentro daquilo que você conhece, do conhecimento que você tem da palavra,
o que ela diz sobre as suas preocupações, né? E isso, do ponto de vista terapêutico, é substituir um pensamento disfuncional de uma preocupação exagerada para um pensamento mais realista, respeitando os seus valores, né? Que a nossa espiritualidade está extremamente atrelada aos nossos valores, né? E entendendo que aquelas preocupações podem estar ali, elas são legítimas, né? Mas que existe um propósito, às vezes, muito maior do que simplesmente deixar a tua mente ativada, tua mente agitada, né? Então, transforme as suas preocupações em motivos de oração, transforme os seus pensamentos de ansiedade em busca pelo que dentro da palavra, que é um valor para você, o que ela diz sobre o que você deve pensar, sobre os cuidados, sobre as preocupações, né? Então, conecte aí esse momento presente, mas dentro dos seus valores, entendendo e lembrando que existe um propósito maior também e que eu posso aprender com essa emoção que é a ansiedade. Mas, de novo, se você sente que tá desproporcional, tá difícil, você já até entregou dentro das suas orações, né? Leva isso para ação, né? Se está ocupando o seu dia a dia, com frequência isso está voltando, até tá te atrapalhando em ter esse momento de estar presente e das suas disciplinas, né? Dentro da sua espiritualidade, busque uma ajuda. Busque uma ajuda de um profissional que pode te ajudar. Se for da ordem mais da espiritualidade, busque um aconselhamento, né? Ninguém vive sozinho, ninguém se cuida sozinho, né? Então a gente precisa entender. A primeira coisa, quando a gente está em sofrimento, é natural do ser humano se isolar, né? E no nosso meio cristão é natural, muitas vezes, nós mesmos, né, fazendo um julgamento de, nossa, será que essa emoção aqui é falta de fé, essa ansiedade? Eu acho muito legal quando você colocou do estilo de vida, né? Em momento nenhum a Bíblia diz que você não vai ter ansiedade ou que a ansiedade funcional é um pecado. Ela traz até no verbo certo, não andeis. Andeis dá uma noção de continuidade. Ela está dizendo assim: tenham as suas preocupações pontuais, saibam que recursos utilizar, mas não andeis dessa forma. Que aí é o que você trouxe, né? Que aí a gente está falando aí de uma ordem mais dos transtornos e tudo mais, porque isso rouba, né, o nosso tempo também, nos impede de amadurecermos também em todas as áreas, né? Muito bom. Mari, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você. A live vai ficar salva aqui, tá? Teve uma pessoa que perguntou. A gente vai esse conteúdo para o pessoal aqui nas redes sociais. E é isso. Quem tiver lá na Escola Cultura, a gente vai salvar essas lives e também vamos colocar lá na plataforma, tá? Vai ter um acesso melhor para vocês lá. E a Mari também, sigam a Mari. Estou à disposição de vocês, podem me escrever. Tô dentro do possível, estou sempre respondendo. Tem alguns conteúdos que eu já coloquei, então dê uma olhada no feed. Tem live também sobre ansiedade do comer também, que às vezes algumas meninas acabam, né, sofrendo com essa questão também. Então deem uma olhadinha e eu estou à disposição de vocês para ajudar vocês aí nesse processo, principalmente de prevenção. Mas se de repente você já se encontra aí num processo de que, poxa, eu preciso de intervenção, né? Entenda que você não está sozinho, né? E que a terapia é uma ferramenta muito eficaz, né? Assim como a sua espiritualidade, ela é uma ferramenta muito eficaz para te ajudar a viver de uma forma plena, né? Como ele nos quer vivendo de uma forma plena. Obrigada, viu, Robert? Foi muito bom. Obrigado, querida. Deus abençoe você, todo mundo que participou aqui com a gente. E até a próxima. Mari, beijão, querida. Fica tchau, com Deus. tchau. Tchau. Obrigado.